Olha, a polícia concluiu o trabalho pericial em torno da morte do músico no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy Dom Severino depois de um acidente. Descartou completamente o ferimento à bala, que teria sido apontado como um dos possíveis causas dessa morte. Tiago Melo já está chegando aqui no Jornal do Piauí para a gente trazer as primeiras informações, Tiago, a respeito desse caso. Seja bem-vindo. Ótimo dia para você, Tiago. Olá, bem? Joelson. Muito bom dia a você e a todos. Vamos falar daqui a pouquinho em detalhes a respeito dessas imagens que estão do laudo pericial da polícia, Tiago Melo, apontando as causas do acidente do músico baixista que estava saindo, da sua apresentação num período até de feriado. Exatamente. E acabou morrendo no que agora está claro, é um acidente de trânsito. Verdade, Joelson. O laudo pericial, com diversas medições, todo o trabalho feito pelos peritos, inclusive uma reconstituição, que ninguém acompanhou, mas os peritos estiveram lá, usando instrumentos tecnológicos como o scanner 3D, para aprofundar esse trabalho, não deixar nenhuma dúvida. E hoje nós vamos trazer justamente o resultado da perícia com as devidas explicações. A que velocidade estava o carro de aplicativo onde andava a vítima? E o outro veículo, causador do acidente, estava a que velocidade? A quantos quilômetros por hora? Tudo isso foi determinado pelo laudo? Tudo isso determinado pelos estudos, imagens que foram feitas, medições. Um detalhe importante é esse que nós vamos falar do carro. Essa seta do teto do carro? Exatamente, é o teto do carro, é onde, de acordo com o perito, foi o que gerou o ferimento na cabeça da vítima, que foi entendido por alguns como um suposto ferimento à bala. Nós vamos trazer aqui as explicações, a velocidade do corpo, a distância que o corpo percorreu, voou, né, Joelson? Do carro até o local onde repousou, o impacto na porta do estabelecimento, onde o corpo bateu antes de repousar no chão. Então, muitos detalhes nós conseguimos junto à Polícia Técnico-Científica do Estado do Piauí. Vamos trazer, então, informações agora aqui no Jornal do Piauí a respeito do trabalho de investigação em torno desse caso que você vai ver aqui nas imagens. Na época, nós mostramos aqui no Jornal do Piauí todo o trabalho que foi feito pela polícia na investigação desse acidente. Aí o músico que perdeu a vida durante o choque entre um carro em fuga de uma perseguição policial e o carro de um aplicativo, de um motorista de aplicativo, onde estava o músico, voltando para casa do trabalho. As imagens mostram o momento exato da batida, a colisão que arremessou o rapaz, ainda com vida, Você vê aí nas imagens, no detalhe das câmeras de segurança. Após a batida, ele foi arremessado do veículo e depois chega o carro da polícia que fazia a perseguição à picape utilizada pelos criminosos em fuga e que acabou atingindo o carro e matando, portanto, o músico. Havia dúvidas que foram levantadas por testemunhas ou pessoas e familiares sobre a possibilidade dele ter sido morto com um tiro numa troca de tiros eventual. Está tudo descartado. Verdade, Joelson. A perícia, na verdade, descarta por completo, inclusive indicando qual foi o ponto preciso em que bateu a cabeça do músico e que causou a lesão, que foi vista ali superficialmente por alguns e insinuaram que poderia ser uma lesão proveniente de disparo de arma de fogo. Vale ressaltar que os peritos estiveram no local, no dia do acidente, fazendo levantamentos. Os peritos retornaram à cena em outra ocasião para fazer o que se chama de reprodução simulada ou simulação. Os peritos usaram também de scanner 3D, para fazer uma apuração ainda mais minuciosa e precisa, Inclusive, a gente vai mostrar daqui a pouco a imagem projetada do scanner desse carro aqui, que era o carro onde estava o músico. O músico estava no banco de trás, justamente aí onde foi a maior pancada, onde foi acertado e foi onde bateu também na estrutura do semáforo, no momento em que o corpo foi arremessado. E, Joelson, a perícia traz aí o outro veículo envolvido, o que causou o acidente. O causador do acidente. Onde estavam os bandidos em fuga de uma viatura da Polícia Militar e invadiu o sinal e colheu em cheio o carro de aplicativo onde estavam o músico e o motorista. Vamos começar então a explicar para as pessoas como é que foi o trabalho feito pela perícia nesse caso, que chegou à conclusão de que ele foi vítima de uma pancada na cabeça e não de um tiro. Primeiro, a imagem mostra o local exato onde aconteceu o acidente. Num plano aberto, numa imagem aérea, você vê a direção por onde vinha o carro da vítima
e a direção de onde vinham os bandidos. Esse levantamento foi feito pela perícia, Tiago. Exatamente, Joelson. Esse S aqui ao centro é o local exato do impacto, né? O V2 é o veículo dos criminosos e o V1, o veículo onde iam o motorista de aplicativo e a vítima, né? E o choque acontece ali por volta de 2 horas da madrugada. Aí você está vendo os pontos de câmeras, né? É o material que é recolhido pelos peritos, né? E tudo que é utilizado para se ter os cálculos, né? Com tempo, com espaço, com as medições feitas no local também, para determinar com precisão a velocidade em que o carro se encontrava. E de acordo, Joelson, com o que disseram os peritos, o carro dos indivíduos, que era o V2, o causador do acidente, ele estava a aproximadamente 95 km por hora, entre 94 e 97, numa via onde o limite é 60 quilômetros. Ou seja, bem acima, isso já aponta muita responsabilidade sobre o que aconteceu. Nós temos aí outra imagem que mostra um pouco da foto, local onde o acidente aconteceu, no momento, né, em que se fazia os primeiros levantamentos periciais, dando uma ideia do trabalho que a polícia faria a partir de então. Tiago Melo, você conversou com o Antônio Nunes, diretor do Instituto Médico Legal, que deu uma ideia geral desse trabalho que foi feito pela polícia. Exatamente isso, falando de tudo que os peritos, o cuidado que tiveram de recolher de informações, de instrumentos utilizados para se chegar às conclusões que nós vamos mostrar aqui também. Vamos ver. Desde o primeiro dia, quando aconteceu o fato, o perito criminal Eudi se dirigiu ao local, fez todo o levantamento de forma brilhante, tanto que isso ajudou muito o trabalho dos peritos que vieram posteriormente, e fez um laudo, né, desse local de crime, né, de crime que a gente diz, né, externo, né. Tem esse laudo. Depois foram chamados mais peritos para participar de análises complementares, perito criminal Belfort, perito criminal Halderson. Eles também fizeram estudos, cálculos físicos, matemáticos, para explicar aquelas velocidades e aquela dinâmica. E fizeram, com a ajuda de vários outros peritos, muitos inclusive, uma reprodução simulada no local para entender melhor a dinâmica e fazer os cálculos, inclusive projeção da vítima, né, ao solo, que era algo importante também. Isso também gerou laudo. Além disso, nós tivemos um escaneamento com o scanner 3D, com um equipamento novo que a gente tem, que possibilita uma visão melhor dos danos do veículo, né? E que também, embora não esteja nos laudos, mas foi algo que foi usado para estudo e que a gente também vai apresentar, né? E que é algo que vai ser usado em muitos casos doravante. Vamos falar desse scanner, então? Está aqui a imagem do scanner que foi utilizado pela polícia para fazer o trabalho, o levantamento do scanner. Trabalho do scanner, a imagem do scanner, esse aí. Que é o que foi utilizado, equipamento utilizado para fazer o trabalho de verificação, sobretudo, né, no caso desse trabalho, do dano provocado no veículo. Tem até o vídeo que mostra os peritos trabalhando. Esse equipamento foi importante em algumas elucidações, né, Tiago? Isso, o equipamento importado, né? Os peritos foram treinados, você está vendo aí as imagens deles trabalhando nesse equipamento, que possibilita uma imagem tridimensional, ele faz uma leitura do objeto ali que está no foco, né? E depois vai permitir, a gente tem inclusive a imagem que foi gerada do carro, né, acidentado, o carro onde estava a vítima, a partir desse exame, desse scanner 3D. Ele vai projetando uma figura do carro. Exatamente, olha aí, ó, né, que vai permitir, por exemplo, aos peritos depois lidar com partes internas com esse material que vai além do conteúdo fotográfico, que também é feito pelos peritos, né? Então, essa aqui é uma imagem do carro que foi captada pelo scanner 3D, uma tecnologia também utilizada para a elaboração do laudo. E exatamente, esse scanner mostra o local do impacto e o local por onde saiu, foi arremessado a vítima. É muito curioso isso, Joelson, porque a posição em que o carro parou fica assim, oposta à direção em que o corpo repousou, né? Então, essa foi uma das perguntas que nós fizemos, como pôde o corpo ser projetado naquela direção e a porta ficar pelo lado contrário, né? Se ele saiu, o corpo saiu por essa porta. E tudo isso os peritos nos responderam, né? Nos responderam e mostraram, né, tirando essa dúvida e todos os questionamentos.
O Thiago conversou com o Raulison Ibiapina, perito, que trata especificamente da velocidade, projeção de velocidade desses veículos de força de impacto, e ele falou um pouco a respeito do trabalho que foi feito pela perícia. Na colisão, nós conseguimos fazer simulações que permitiam alinhar os veículos para calcular a velocidade. As velocidades deles foram em torno de 52 a 55 km por hora para o veículo ponto, e a SW4, conduzida pelos meliantes, estava a quase 97 km por hora. Na colisão, houve uma rotação do veículo, como todos viram nas imagens, de quase uma volta completa. O veículo ponto interagiu com o poste e, na interação com o poste, houve uma grande desaceleração que, por abrir a porta lateral posterior, a porta traseira, onde se encontrava lá a vítima, ele foi projetado, percorrendo mais ou menos uns 10, quase 11 metros de distância e percorrendo a velocidade de 75 km por hora. Essa velocidade, para você ter ideia, corresponde a cerca de uma queda de uma altura de 22 metros, correspondendo a um prédio com mais de 6 andares. Realmente é um impacto muito forte. É um impacto muito forte, inclusive quando ele interagiu com o solo, o corpo dele, como o doutor Nunes explicou, ele foi deslizado ainda, por conta da energia que tinha, até interagir lá com o portão da drogaria, próximo ao local do sinistro. Então, realmente é um impacto muito forte de grande energia cinética. Vamos falar então sobre esses aspectos que foram trazidos pelo Raulison, para você entender, você que está em casa. A imagem das câmeras de segurança mostram, olha só, que ele é arremessado. Veja, aí vai aparecer na próxima imagem o destaque do corpo sendo arremessado, ou do rapaz sendo arremessado ainda, né? O carro gira e essa força de giro da batida faz com que ele seja lançado porta afora. Essa é a conclusão que a polícia tem. E ainda mostra, aí a próxima foto, mostra os locais primeiro, por onde ele saiu, aí as imagens mostram, né, Thiago? O local do impacto e a seta amarela mostrando o giro que o carro fez, que acabou projetando ele para o lado de fora do carro. Exatamente. Essa velocidade de 75 por hora. Exatamente, Welson. Para as pessoas entenderem, aqui a dúvida que a gente fica também, certamente é de todo mundo que está em casa. Se o corpo foi parar nessa direção aqui, Joelson, o corpo foi parar aqui. Como é que o carro teria parado nessa posição e ele teria saído pela porta justamente no lado onde estava? A dinâmica, a imagem em movimento vai mostrar que a pancada acontece aqui, aí o carro gira e ele vai bater num poste de sustentação do semáforo. É nesse momento do giro do carro que a porta se abre e o corpo é lançado. E chama a atenção essa velocidade. 75 km por hora foi a velocidade do corpo, que o perito faz uma comparação, corresponde como se fosse uma queda de um prédio de 6 andares. E o outro ponto que ele traz, Thiago, está na próxima foto. Ele fala que ele é arremessado contra essa porta aí, né? Olha aí, a porta variada, Joelson. Aqui foi devido à pancada do corpo. Ele parou nessa porta de uma farmácia. Ele bateu na porta da farmácia, mas não parou aqui. O corpo ainda andou um pouco mais e repousou aqui. Houve um arrastamento, né? Inclusive, há o ferimento, se você... É claro que as imagens mais fortes a gente não vai mostrar, mas há ferimentos no corpo que indicam esse arrastamento no chão. Raladuras. Até o local, exatamente. Até o local onde ele repousou. Mas olha como a porta ficou avariada, né? Devido ao peso da vítima e o impacto da projeção também. Segundo eles, 75 km por hora, o arremesso. 10 metros a distância, aproximadamente 10 metros, configurando do local onde foi arremessado do carro até bater aí. Mas os peritos também responderam à questão que foi considerada mais intrigante nesse período de investigação. E o ferimento na cabeça? Teria sido um ferimento à bala? Thiago Melo conversou com o perito Carlos Belfort, que falou sobre o assunto. Foi encontrado no interior do veículo, na região próxima à alça de apoio do passageiro, do lado direito, próximo à porta pela qual a vítima foi lançada, foram encontrados fios de cabelo, além de danos no forro e na própria alça, no forro do teto e na própria alça de apoio. E, inclusive, no corpo da vítima também, na região da face, foram encontrados também fios de cabelo que foram desprendidos da região do couro cabeludo e foram aderidas à pele da face. Esses fios de cabelo também foram encontrados em grande quantidade, considerável quantidade, nessa região do forro e da alça. O que se deduz em relação à ação que aconteceu lá no momento, então? A cabeça dele bate em cima no carro antes do corpo sair?
Isso, correto. Com a desaceleração abrupta do veículo, em razão da interação com o poste de sustentação do semáforo, o veículo desacelerou abruptamente e o corpo da vítima continuou por inércia. E nesse momento em que o corpo estava saindo do veículo, a cabeça interagiu fortemente com essa região que a gente citou aqui. As lesões na cabeça são compatíveis com esses achados? São perfeitamente compatíveis. Não houve tiro ali? Não, não houve tiro. Tá, olha, vamos ver se a gente consegue projetar a fotografia. Tivemos aí um pico de energia, mas você viu aí a fala do perito do Belfort falando a respeito dessa projeção. E ele falou, entre outras coisas, como é que foi o ferimento da cabeça. Thiago Melo, essa imagem que nós vamos botar agora, olha aí. O que é que diz essa foto em relação à declaração e às conclusões apresentadas pelo Belfort? Vamos lá, Joelson, vamos tentar reproduzir aqui da forma que se possa entender. Essa aqui é uma imagem do teto do carro, aqui onde se pega com a mão do lado direito. Certo. É como se a vítima estivesse aqui, Joelson. Compreendi. Ele estava aqui, era onde ele poderia segurar. A porta lá aberta foi por onde sacou o corpo. O entendimento da perícia, esses fios de cabelo encontrados aqui indicam que a cabeça da vítima bateu justamente no lado direito, da cabeça da vítima, bateu fortemente na estrutura do carro, nessa parte de cima, antes do corpo ser sacado fora. Então, a lesão principal, além da lesão que pode ser decorrente da queda, do momento em que caiu, seria também consequência dessa pancada onde ficaram restos de cabelos. Aí a imagem mais detalhada. É, exatamente, mais detalhada, restos de cabelo da vítima, indicando que a cabeça realmente bateu aí antes do corpo ser sacado fora. Thiago Melo, a perícia tem aí a conclusão repleta de provas, de dados. Agora, qual é o próximo passo? O inquérito já está concluído? Isso vai se juntar a um processo? O que vai acontecer com tudo que foi produzido pela perícia? Bom, interessante, Joelson, né? Interessante dizer que essa possibilidade de tiro está descartada. É importante lembrar que quando o corpo foi examinado ao sair do Hospital de Urgências de Teresina, o Instituto de Medicina Legal já cravou de que a morte era por politraumatismo, ou seja, foi em consequência das pancadas e dos vários traumas que o corpo sofreu. Isso está posto pelos médicos desde o início. A polícia já teve acesso a esses laudos e nós mostramos em primeira mão aqui na TV Cidade Verde a conclusão deste inquérito. O que entende a polícia? Que houve ali um homicídio doloso, praticado por quem? Pelos motoristas do veículo SUV que invadiram, na verdade, o motorista que estava acompanhado da namorada, eles invadiram o sinal e causaram essa batida. Devido à alta velocidade, entende o delegado que é um homicídio doloso na modalidade de dolo eventual. Eles assumiram o risco que essa ação poderia provocar, causaram um acidente. E os dois, o casal, o Joseph e a Bárbara, já estão indiciados dentro desse inquérito, o inquérito que já foi enviado à Justiça. Agora é aguardar se o Ministério Público ele vai ter o mesmo entendimento do delegado de polícia e vai denunciar os dois realmente nesse crime de homicídio doloso. De repente o Ministério Público pode pedir novas investigações? Pode, novas diligências, se assim entender. Pode fazer isso, como pode também indiciar como homicídio culposo, né? Ou qualquer outro crime, de acordo com o entendimento do promotor. Mas para a polícia houve um crime. Vale ressaltar, Joelson, para a gente finalizar. Os peritos me disseram que foi avaliada toda a cena também e, inclusive, o local onde ocorreram disparos, né? Porque teve disparos naquela noite, da polícia que vinha seguindo o carro com o objetivo que os bandidos não fugissem, né? E a direção que para onde dispararam as armas dos policiais não teve nada a ver com a direção para onde estava o corpo, então descartou completamente essa possibilidade de tiro. Thiago, quero parabenizar. Obrigado, hein? Obrigado a você. Valeu. Thiago, pela reportagem, trazendo os detalhes dessa investigação. Muito obrigado, Thiago Melo, aqui no Jornal do Piauí.